Você pode dizer em nome de Jesus bem forte? 1, 2, 3. Jesus! 1, 2, 3. Jesus! Mais uma vez. Jesus! Esse nome tem poder. Amém? Glória a Deus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem
portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Deus não rejeita a oração. Aleluia. Oração é alimento. Aleluia. Bendito seja o seu nome, Jesus. Nunca vi justo sem resposta, obrigado, sofrimento. Entrega nas mãos do Senhor. Chega de aflição. Entrega nas mãos do Senhor. Aleluia. Basta somente esperar O quê? o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve, chorando louve, 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 louve. Seu louvor invade o céu. Aleluia. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos, vai contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica ensinando, é porque está trabalhando. Eu creio. Aleluia. Que nunca descansa. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve, chorando louve, precisando louve, tá sofrendo louve, e não importa louve, seu louvor invade o céu. Bem forte com convicção. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos. Erga suas mãos. A sua bênção chegou. A sua vitória chegou em nome de Jesus. Aleluia. Oh, e a nação de Uribe canta lá.
esposa para o marido para a esposa, a gente fez oração pela família. Agora eu queria fazer uma oração diferente hoje, aproveitar esse momento. E eu queria que filhos orassem por seus pais, avós, por aquelas pessoas que aqui estão, aqueles que nem todos têm os seus pais aqui hoje. Mas eu queria que nós orássemos pelos nossos pais. Aqueles que estão com os pais aqui, tem esse privilégio exatamente aqui, vai lá do lado do seu pai, da sua mãe, dá aquele abracinho gostoso, fica de pé. Agora eu quero ver, filhos. Porque quando os pais oraram pelos filhos, choraram. Quero ver se você tem que chorar pelos pais. O Fábio teve alta só. Glória a Deus! Glória a Deus! Estava orando por ele e minha sogra enfatizou lá, que falou para ele que a igreja estava orando por ele. Amém. Vocês lembram que nós oramos pela minha tia Zuleide? Não sei se vocês lembram. A gente foi na terça-feira passada visitá-la e aí ela falou assim, faz 5 dias que eu não sinto dor. Então foi desde a nossa oração, ela passou a não sentir dor, para a honra e glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. A oração pode muito em seus efeitos. Amém. Ela muda história, ela resolve questões de saúde, questões de relacionamento, dores profundas, porque o relacionamento de família não é fácil. E às vezes, por amor, por não entender algumas coisas, a gente gera algumas dores. E a gente carrega algumas dores. Então, por vezes nós somos o provocador dessa situação e por vezes nós somos a vítima. Mas no final a vítima é a família como um todo. Nós que conhecemos a Jesus e entendemos algumas coisas, nós devemos ter um coração diferente, perdoador. E nós devemos entrar em clamor. Então, nesta manhã, que nós possamos orar pelos nossos pais. Amém? Orem aí, filhos, abram suas bocas. Pai querido, obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela família com a qual o Senhor escolheu para nós. Que alegria, Senhor, poder ser chamado de filhos por pessoas tão especiais, tão incríveis, ó Pai. Pai querido, se o Senhor me trouxe até aqui, se o Senhor se apresentou para mim, se o Senhor transformou a minha vida, ó Pai, é porque há um propósito nela e há um propósito na vida dos meus pais, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu clamo a Ti aqui, Pai, para que eles te conheçam em verdade, ó Pai. Que eles possam entender, Senhor, o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Nós clamamos, ó Pai, por uma vida plena, transformada, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, visita-os agora, ó Pai. Visita nesta manhã, Senhor, que eles possam enxergar, entender e receber, Senhor, o doce amor do Teu toque, da Tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos permita, ó Pai, com ousadia, Senhor, ser servos dos nossos pais, Senhor, que eles possam reconhecer em nós a presença de Cristo Jesus, Senhor. Nos dê um coração leve, perdoador, cheio de amor, ó Pai. Não permita que o nosso eu, Senhor, que a nossa mágoa, a nossa frustração, a nossa preocupação, ó Pai, adentre, Senhor, adiante, Senhor, desta relação tão especial, Senhor, de paternidade, maternidade e filhos, Pai querido. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero apresentar, ó Pai, a saúde física de nossos pais, Senhor. Ah, Pai querido, vai tocando, Senhor, cada pai da Igreja Vitória, Senhor, cada pai, Senhor, de famílias aqui representadas, Senhor, cada avô, Senhor, vai tocando eles ali agora, ó Pai. Vai revestindo da Tua presença, da Tua graça, Senhor, e do Teu milagre, ó Pai. Se há questões, Senhor, de dores físicas, ó Pai, seja músculo, nervo, Senhor, que elas possam ser reconstruídas, reconstituídas, ó Pai. Se há questões emocionais, Senhor, que o Senhor adentre o coração, Senhor, e traga uma nova razão, Senhor, traga uma nova confiança, ó Pai. Entre, Senhor, nas questões de autoestima dos nossos pais, ó Pai. Ah, Senhor, se há questões neurológicas, ó Pai, os visite ali agora, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Vá tocando, Senhor. Se é questão cardiológica, Pai, renove um coração igual ao Teu, Senhor.
Se é questões de vício, ó Pai, que elas possam cair por terra agora em nome de Jesus, Senhor. Se a mágoa, a dor, Senhor, que haja perdão, Senhor, nesta relação, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ah, Pai, se é respiratório, Senhor, toque estes pulmões, Senhor. Enche de fôlego de vida, Senhor, de um ar renovado, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ah, Pai, restaure as colunas, Senhor, as vértebras, ó Pai, toda a composição óssea, Senhor, as articulações, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Ah, Senhor, se há dor nos rins, Senhor, no aparelho, Senhor, urinário, Senhor, toque, ó Pai, no intestino, Senhor, nós clamamos, Senhor, pela saúde física, Senhor, dos nossos pais, ó Pai. Se há dor no pisar, Senhor, restaure, Senhor, as pernas, Senhor, joelho, tornozelos, pés, Senhor, vá tocando, Senhor, traga um calor novo, Senhor, um calor de cura, de restauração, de renovo, Pai, em nome de Jesus, Senhor, toque a planta dos pés, Senhor, e vai subindo, ó Pai. Se há inflamação na pele, Senhor, restaure, ó Pai. Tire, Senhor, toda a ferida, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Ah, Pai, cuide dos olhos, Senhor, dos olhos, ó Pai, toque, Senhor, os olhos dos nossos pais, Senhor, restaure, renove, Senhor. Traga uma visão nova, alegre, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Ah, Senhor, traga alegria, Senhor, alegria a nós, filhos, Senhor, de estarmos servindo os nossos pais, Senhor. No nome santo, 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 santo de Jesus, Senhor, nós apresentamos aquele, Senhor, que o Senhor nos deu como presente, como referência, ó Pai, com todas as virtudes e desafios, Senhor, mas com um coração grato. Nós olhamos ao alto e dissemos: obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é um presente do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Foi bom orar pelos pais? Amém. O Senhor trouxe algo ao coração de vocês? Aqueles que não estão com o Pai aqui, aqueles que não abriram a boca, aqueles que puderem, falem aquilo que Deus falou com você, os seus pais. Profetize na vida deles. Libere perdão, peça perdão. E viva a família imperfeita e gloriosa que Deus lhe deu. Mas seja Jesus na sua casa, no nome de Santo Jesus nós agradecemos. Amém? Pode tomar o seu lugar, tomar o seu assento. Então, crianças, vem aqui. Vamos orar pelas crianças. Débora, você está aqui em cima? Ora pelas crianças. Já gostou do colete, mas aproveita que os filhos estão aqui. Senhor Deus, meu Pai, ainda na tua presença, Pai, queremos apresentar essas crianças, Pai, essas pequeninas, que são o futuro da tua igreja, Pai. O futuro, eu diria que são o presente da tua igreja, Pai. Que a tua bênção seja sobre eles, abre a mente deles para o aprendizado, e que tudo que for visto aqui possa ser lembrado, possa ser trazido à memória deles quando eles se depararem com situações no mundo, Pai.
Abençoe as tias que trarão essa aula para eles e que a tua bênção seja sobre eles, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Ontem, pode vir aqui, você falou de dízimos e ofertas? Ontem, dentro dos casais que estavam lá, um amigo do Denis e da Juliana, eles estão morando no prédio de vocês aqui, eu conversei bastante com eles, e eles têm também 2 filhinhos, né, um de 7 e outro de 12 anos, e eu estava explicando um pouquinho como é que funciona aqui. Vamos orar para eles, para que eles possam estar conosco aqui. Entendi eles bastante receptivos, a forma como a igreja recebeu, a forma como seus filhos podem ser acolhidos aqui, a visão da família. Então estejam orando. Qual é o nome dele mesmo? Luiz e a Patrícia. Luiz e a Patrícia. Então, olhem para essa família, olhem para este casal, né? E que o Senhor possa também ser bênção na vida deles aí, em nome de Jesus. Amém. Vamos ver a palavra de dízimos e ofertas com a presbítera Samanta. A paz. Amém. Eu já sabia, claro, né, há um tempo que eu falaria hoje sobre dízimos e ofertas, e eu fiquei procurando na Bíblia várias coisas, vários versículos que pudessem falar sobre isso. E aí Deus tocou em mim, assim, num texto que necessariamente não fala nada de dinheiro. Porque normalmente quando a gente vai falar de dízimos e ofertas, principalmente para quem não é cristão, chega nessa hora, se tem um convidado aqui, por exemplo, não é o nosso caso, mas acontece em muitas igrejas, né? Nossa, lá vem eles, né? Agora eles vão pedir o nosso dinheiro. Não é assim, gente? Eu já estive nesse lugar. Né? Quando eu cheguei na igreja, eu não tinha entregue a minha vida para o Senhor. Então, toda vez que alguém subia para falar sobre dízimos e ofertas, eu pensava nisso. Olha lá. Por isso que eles querem a casa cheia. E aí Deus me trouxe uma palavra, e é o que tem revelado no meu coração há um bom tempo. E aí ficou muito claro para mim isso. Eu sei que vocês conhecem essa história, mas eu não quero falar da minha boca. Eu vou falar a palavra do Senhor, exatamente, cada ponto e cada vírgula, tudo bem? Deus prova a Abraão. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão? E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, o seu único filho, o Isaque, a quem você ama. Gente, nesse versículo eu fico pensando assim, Deus ele não fala para Abraão: olha, pega o seu filho. Não, ele vai pontuando, ele vai dando as características de quem é aquele filho para Abraão. Vocês sabem quanto tempo Abraão e Sara esperaram por Isaque? Então ele era uma bênção esperada há muitos anos. E Deus pontua isso. Eu fico pensando que o efeito de pontuar todas essas características de Isaque era para mostrar para Abraão exatamente o que é que ele estava entregando. Então, tome o seu filho, o seu único filho, o Isaque, aquele a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali, como holocausto, num dos montes que eu vou te indicar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Ele levou consigo 2 servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, ele partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Isaque é esse rapaz. Depois de adorar, nós voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque.
E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: meu pai? E Abraão responde: sim, meu filho. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Até este momento, Abraão não sabia o que ia acontecer. Até este momento, o cordeiro era Isaque. Está claro isso no texto, não está? Se a gente parar para observar, isso é muito claro. E Abraão não hesitou, ele foi. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, e agora eu vou pedir uma coisa para vocês, se vocês puderem. Conforme eu for lendo isso, eu gostaria que vocês, na mente de vocês, imaginassem a cena, por favor. Imaginem que ele chegou lá. Então Abraão construiu o altar. Ele arrumou ali a lenha. Ele amarrou o seu filho Isaque. E ele colocou o filho dele em cima da lenha, em cima do altar. Está imaginando, irmão? Então ele estendeu a mão e ele pegou a faca. Irmãos, o filho dele estava amarrado em cima da lenha. Ele pegou a faca. O que ele ia fazer? O que ele ia fazer, irmão? Ele ia matar Isaque, não ia? Porque Deus mandou, não mandou? E aí do céu, a voz de Deus diz: Abraão, Abraão. E aí ele responde: eis-me aqui, Senhor. Com o altar feito, o filho amarrado e a faca na mão. Eis-me aqui, Senhor. Porque foi o que Deus mandou ele fazer. E aí ele disse: não toque no rapaz. Não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e aí ele viu no canto, preso num arbusto, um cordeiro preso pelos chifres. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Filho este que ele daria. Ele ia fazer se não tivesse escutado a voz do céu para não fazer. O monte onde isso aconteceu, diz no versículo 14, que Abraão deu àquele lugar o nome: o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Era esse texto que eu queria compartilhar com vocês. E aí, Deus tem falado comigo de formas tão diferentes ultimamente. Acho que eu não sei vocês, mas eu converso com o Senhor o tempo inteiro. Eu estou dirigindo, eu estou falando, minha mente está sempre assim: Senhor, é assim, 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 mas nossa, Senhor, né? Quem mora na Vila Formosa, ou quem conhece a região, mas é perto de onde o pastor Saulo e a pastora Mari moravam, subindo a Monte Magno, lá no final, quando você vira à direita, vindo para cá, que você vai pegar João 23 ali, não tem? Tem um mercadinho, não tem? Ali de esquina. Então, quando eu vou trabalhar, eu passo por ali. É o meu caminho. E o farol fechou, eu parei, eu estava escutando um louvor. Era 6 e pouco da manhã. E aí eu olhei, me chamou a atenção, uma movimentação assim. E eu olhei para cima e eu achei uma cena impressionante. Porque eles colocaram uma estátua lá de um gavião, uma águia grande,
no telhado assim. Vocês sabem para que colocam isso? Vocês sabem para que é, Fá? Espantar as pombas. Para espantar as pombas, não é? As pombas veem aquela estátua e elas não param, porque o que o gavião faz? Come pomba. Mas a cena que eu vi não foi essa. A estátua estava lá parada e em volta, eu juro, gente, tinha dezenas de pombas comendo alguma coisa em volta da estátua do gavião. Eu fiquei olhando e falei, caracas, mas essa estátua não está aí para a pomba não chegar? E aí, Deus revelou uma coisa no meu coração, gente, que ficou marcado. Porque eu fiquei com medo de ser aquela estátua. Aquela estátua, ela finge que é, mas ela não é. E a pomba descobriu que ela não é. A estátua está lá e ela está representando uma autoridade, um poder, né? Ela tinha que passar um medo para aquelas pombas, não tinha? A pomba tinha que passar para ela e falar, meu Deus, não posso parar isso, aí vai me pegar. Não, elas estavam comendo ali do lado. Não era uma, gente, tinham dezenas, e Deus falou para mim, ela finge ser aquilo que ela não é. Quando Abraão foi entregar o filho dele em holocausto para o Senhor, e ele ia entregar, eu fico pensando, já pensou se ele já tivesse ido, né? Abraão, se não tivesse dado tempo, Abraão, não faça isso, porque Deus não queria Isaque. Deus queria Abraão. Deus não queria Isaque. Ficou claro isso? Deus queria Abraão. Quando Deus olhou e viu, eu tenho Abraão, ele vai me dar esse menino. Então para. Deus não muda de ideia, gente. Você fala assim, nossa, mas ele não mandou fazer, agora está mandando não fazer. Deus não muda de ideia. A ideia nunca foi Isaque. Sempre foi Abraão. O que tem a ver dízimos e ofertas com o que eu contei? Deus não quer o seu dinheiro. Ele quer você. E hoje, se você parar para pensar entre você e Deus, o que mais está no meio? Eu não vou responder, você que vai. Ele não quer o seu dinheiro, porque ele não precisa. Mas é quando você levanta do seu lugar e fala para ele, Senhor, o Senhor é mais importante do que este papel. Ele tem você, como ele tinha Abraão. Amém? Glória a Deus. Louvar a Deus e nos entregar ao Senhor. Apesar de coroarem como
Obrigado, Pai, que a tua bênção, a tua graça e a tua provisão esteja sobre cada uma das famílias. No nome santo de Jesus agradecemos. Amém. Glória a Deus. Quero chamar o pastor Mauro para que trouxesse uma reflexão aqui para a igreja. Coloque a mão no seu coração. Meu querido, aqui está o teu servo, Senhor, e aqui está o teu povo. No nome santo de Jesus, use o teu servo, Pai, e capacite, Senhor, o teu povo a entender a tua palavra. Que ela possa ser reveladora, que ela possa ser transformadora, e que ela possa trazer a convicção de Jesus em nossas vidas de forma ainda maior e mais intensa. No nome santo de Jesus, nós agradecemos. Amém. Amém. Bendita seja a paz, Senhor a todos. Amém. Belo, você pensa aqui. Obrigado. Hoje eu vou trazer uma coisa interessante. Está ouvindo bem? Bem interessante. Eu acho que o outro vai ficar mais alto, pastor. O que a Lina estava usando. Acho que ele está mais alto do que esse. Som. Aí eu vou trazer uma coisa interessante, uma espécie de resumo para a vida cristã, né? No Velho Testamento tinha um resumo, né? Tinha os mandamentos, tinha um monte. Tinha os 10 mandamentos, que eram os mais de um monte, né? Qual que era o resumo do Velho Testamento, dos mandamentos? Quem sabe? Amar. Era um resumo. Porque eles nem Bíblia tinham, era uns rolos. Não dava para pôr uma Bíblia no bolso. Obrigado, irmã. Amém, irmãos? Na Bíblia tem esses negócios de resumo. Entenderam o que eu falei, né? Quando o jovem rico falou, Jesus perguntou, né, quais os mandamentos? Aí ele resumiu, porque ele era um conhecedor, né? Aí ele falou, amar a Deus, né? Não terás imagem, etc. Amar a Deus. Não roubar, não matar, é amar o próximo. Era um resumão. Vamos fazer um resumo no Novo Testamento hoje. Topa? Vamos ver. Porque às vezes a gente está não está com a Bíblia no bolso. Agora com o celular aqui. Agora o celular facilita, né? Mas vamos fazer um resumão. Que 1 Coríntios 13, de 4 a 13. Nós vamos verificar aqui um resumão na vida do povo grego, lá de Corinto. Povo gentílico, né? Não eram judeus. Aí Paulo vai dar um ensinamento para um povo pagão, povo grego. Porque Corinto fica na Grécia. Amém, irmãos? E aí, lá em Corinto era um caos. Era um caos. A igreja mais problemática do Novo Testamento é Corinto. Primeiro e segundo, só problema. Era uma cidade portuária, pagã. Lá no monte mais alto, tem um monte enorme lá. Tinha um templo lá, a deusa do amor, Afrodite. Por isso daí vem afrodisíaco. Essa Afrodite, não, a baixaria que acontecia lá. Para eles, para cultuar a deusa do amor, eles tinham sacerdotes, sacerdotisas também, cultualista. Se você quisesse cultuar o Deus amor, você ia lá no templo e tinha lá uma prestação sexual. Amém, irmãos? E era aceito isso na cultura deles. Não era só mulheres que se ofereciam, tinham os homens também. Sacerdotes também, ritualista ou cultualista. Era mais você participando daquela orgia sexual com os sacerdotes, você estava prestando um culto ao Deus amor. Povo pagão, povo de Corinto, povo grego. Amém, irmãos? Olha o caos. Qual a explicação? É admissível
Na nossa cultura cristã, judaica, não passa. Mas se você estivesse na Índia, até que dá para engolir. Lá eles aceitam um monte de loucura. A vaca é sagrada. Por que um treco desse não poderia... Eu não sei se você está entendendo como que é a forma de ver. E aí, o que é amor para esse povo? E esse povo está, alguns se convertendo. Ele foi educado naquela baixaria. Como é que você vai explicar o que é amor para eles? Oh, a dificuldade do apóstolo Paulo. Graças a Deus que Paulo não estava sozinho, ele estava na iluminação do Espírito de Deus. Senão, o que você vai fazer? Nesse caos, ele vai escrever essa carta para eles e explicar o amor. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência que eles faziam lá nesse culto. Não é isso que a tua mãe ensinou, porque eles eram filhos da mãe deles, que ensinou a cultura que ela tinha. Ele está vindo com um novo conhecimento, um novo conceito. Não é indecente, não se irrita, não suspeita o mal, não se folga com injustiça, ele ama a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, não havendo, mas, o amor nunca falha, mas havendo profecia, esse amor vai ser destruído. Havendo línguas, qual que é uma igreja da hora, na sua opinião? Uma igreja da hora, que tem muita profecia? Não, hoje em dia, qual a igreja que enche mais, na sua opinião? Aquela que vai ensinar só a palavra ou ter bastante profecia? Põe aí no teu coração. Ele está falando que se tiver isso, o amor nunca falha, ele está baseado na verdade, mas havendo isso, que não é errado, mas se for exagerado, vai esfriar o amor. Não tenho nada com isso. Não foi eu que escrevi isso aqui. O amor nunca falha, mas havendo exageros nisso aí, serão aniquilados. O amor, havendo língua, vai cessar o amor. Havendo ciência, conhecimento também exagerado, frio, também vai desaparecer o amor. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, está faltando o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia dessa forma, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser adulto, acabei com as coisas de criança, porque agora vemos por espelho e enigma. O espelho deles lá era uma lata, irmão, não era espelho igual o nosso, tá? Era um bronze polido, falho, via só o vulto, não tinha essa sofisticação do nosso espelho, era o espelho deles, não é o nosso. Por isso que ele não conseguia ver direito na época, porque agora vemos embaçado nesse espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, parcialmente, mas então conhecerei como eu sou conhecido. Agora, pois, permanece o resumo da Bíblia do Novo Testamento. O que vale não é profecia, não é conhecimento, não são línguas. O que vale? Agora, pois, o que vale, o que deve permanecer? O que é substância? É o que vai alimentar. Permaneça a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Esse é o resumo do Novo Testamento. Se você não tiver uma Bíblia no bolso e você chegar perto de uma pessoa que você ama, sua mãe, vamos supor que ela não é crente, você ama sua mãe, né, meu? Eu espero, né?
Nem todo mundo sabia disso. Nem todo mundo. Brincando. Você não tem a Bíblia no bolso, está sem o celular. Você prefere profetizar ou amar a sua mãe? O que vai impressionar ela? A sua profecia ou o seu amor por ela? A Bíblia está falando que é mais importante essas coisas. E não é o que as igrejas fora da palavra estão colocando. Estou entendendo, irmão? Não se deixa levar por movimentos, se deixa levar pela verdade da palavra. Estão aí ainda? Então esse é o resumo, esse era o caos, mas ele vai mostrar 3 virtudes que a gente deve ter e a gente vai discorrer sobre elas: fé, esperança e amor. Coloca aí 1 Tessalonicenses 1, de 1 a 3, bem rapidamente, porque o tempo urge. Vamos lá, misericórdia, muita coisa. Rápido, coloca aí, por favor. Nós vamos ver 1 Tessalonicenses 1, de 1 a 3. Paulo vai continuar ensinando, ele está escrevendo para Coríntios, mas ele vai ensinar para Tessalônica depois, de 1 a 3. Olha só, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalônica, também gentílica, de Deus Pai, sempre damos graças a Deus por vocês, fazendo menção de vocês na minha oração, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa. O que é fé? É material ou imaterial? Obra é uma coisa material ou imaterial? Material. E esquisito, hein? Ele está falando que a fé é uma obra do trabalho do amor e da paciência da esperança. Nós temos que ter fé, esperança e amor. Ele está falando que a esperança é uma paciência em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo que a nossa eleição é em Deus. Ele está colocando aqui uma coisa interessante. A fé é uma obra. Estranho, né? É um esforço. Quando você vai fazer um trabalho, você sua. Tem um esforço, ó. A fé é um esforço, é uma obra. Não é um sentimento. Né? E a perseverança, ela traz esperança. A esperança é uma coisa que a gente sente, eu tenho aquela esperança. Mas a perseverança dá uma ideia de obra, de trabalho de novo. Eu preciso fazer uma obra para ter uma esperança. Estão entendendo? Irmãos, a gente precisa entender isso porque isso é o resumo da Bíblia do Novo Testamento. Esse é o resumo do Novo Testamento. Fé, esperança e amor. Amém? Você tem que saber entender isso, porque são virtudes que nós temos. Então, amor não é um sentimento romântico, é uma obra. Amor é uma atitude prática em favor do outro. Irmão, para você amar, você tem que ter o que perto de você para você amar? Uma amada, um outro. Amém, irmão? Se você não tem outro, você ama você mesmo, o que você é? Eu já expliquei. Narcisista, mano, você é doente. Você está entendendo o que é amar? Você depende do outro. Se você não depender do outro para manifestar o amor recíproco, você é doido, mano. Você é psicopata. Você se ama. Por isso que o cara mata. Ele se ama, ele detesta o outro. Então, essas virtudes mostram que amor é isso.
que não é um narcisismo, é um amor ao próximo. E aqui também nós vemos que fé resulta do trabalho e o amor é um esforço em favor do outro. E a esperança, ela depende de uma perseverança que a gente tem. E coloca aí Colossenses 1, 3 a 6. Paulo também vai explicar mais a esse respeito. Eu estou correndo por causa do tempo. Colossenses 1, de 3 a 6, vai dizer assim, olha, isso é em Colossenses, é outra igreja, também gentílica. Graças damos a Deus, Pai de Jesus Cristo, orando sempre por vocês, porquanto, olha, presta atenção, irmãos, ele está falando da igreja, ele não está lá, ele está preso em Roma, Paulo, e ele está escrevendo para Colossenses, que é uma Colosso, que é uma, amém? Ele está aqui preso. Olha, eu dou graças a Deus, porque eu estou ouvindo a respeito do que de vocês? Da fé. Fé não é uma coisa que está lá dentro da gente? É um sentimento ou não? Pode até ser. Mas como que você vê ou ouve falar de um sentimento? Pelas ações. Pela atitude. Que atitude essa igreja tinha? Para mim, eles praticaram. Então o amor é uma prática. E fé também é. Ó, eu estou ouvindo falar do quê? Da sua fé prática. Não sentimental, ideológica. Em Jesus Cristo. E do amor. Olha lá, o amor dá para ouvir falar, mano. Quanto que você ama sua mulher? Quanto ele te ama? Não, ela sabe. Ela sabe. Porque ela é objeto do amor. Ela sabe. O que você falar, eu não acredito. Se você falar, eu acredito. Entendeu o que eu falei? Você não pode falar que você é bonito. Ela que tem que falar. Porque você não pode ser exibido. Depende do outro a avaliação. Eu ouço falar, é uma coisa prática, irmãos. Não é teoria, é prática. Ele está ouvindo falar, alguém está vendo a fé e o amor dessa igreja. Amém, irmãos? Amém. Deixa eu correr aqui. Coloca Hebreus 11:1, por favor. Então a gente vai ver por parte. É importante a gente saber, já que é prática, que trem é esse que é fé? Vamos fazer fé rapidamente. Fé, o que é fé? Essa igreja ama, irmãos? Eu acho que ama. Você está ouvindo falar dessa igreja? Você já ouviu falar de uma igreja que não ama? Né? Já ouviram falar? Não vai nessa aí não, porque lá o negócio é estreito. Já ouviu falar essa frase? Porque essa igreja é materialista, essa igreja é exibida, não ama. Então vamos ver lá o que é fé. O que é fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que você não vê. A fé é o firme fundamento. Tem outras versões que falam assim, que a fé é a certeza. É a certeza. Fé é uma coisa de certeza. 2x é igual a 4. Quanto vale x? Por quê? O que está multiplicando desse lado, você joga para o outro, dividindo. Não tem um conhecimento. 2x mais 4x vezes 15, dividido, né, é igual a 15. Qual o valor? Mas você vai ter que usar mesmo conhecimento, passo a passo, não é, irmãos? 2x é igual a 4, é fácil, dá para fazer de cabeça, mas se for compridão, você tem que ter o conhecimento, porque aí você coloca 2
vezes 2 é 4, 4 é igual a 4. Você tem certeza que está certo, ou não? Por causa do conhecimento. Se fé é certeza, fé é um conhecimento. Porque você não tem que ter um conhecimento para achar o valor de X da expressão. Você tem que ter o conhecimento para montar a expressão, para você ter a certeza que X vale tanto. Isso é matemática. Se você sabe, você está num programa de televisão, vale 1 milhão, quanto que vale X? Você tem certeza? Por causa do seu conhecimento. Ganhou. Ele está falando, ora, a fé é a certeza, em outra versão. O que então fé é? É um conhecimento. Não sou eu que estou falando, é o Hebreus que está falando que fé é um conhecimento. Você está entendendo? Mas fé não é uma coisa imaterial, mas é um conhecimento. Você já viu a fé como conhecimento? Ele está dizendo que é. Isso é o resumo da Bíblia. Fé é um conhecimento. Amém, irmãos? Bem rapidamente. Tomás de Aquino diz assim, ó que bonito, um dos pais do cristianismo. Para quem tem fé, nenhuma explicação é necessária. Nenhuma explicação. Mas para os que não têm fé, nenhuma explicação é possível. É impossível, porque ele não tem fé. Ele não tem o conhecimento. Estão entendendo, irmãos? Você pode explicar a sua fé para um incrédulo, não adianta nada. É jogar pedra na água. Ele não tem a fé, ele não tem o conhecimento. Se eu pegar um cara lá da roça que nunca foi na escola, tem gente assim, 2x é igual a 4, quanto vale o x? Ele não tem o conhecimento, não adianta bater nele. Fé é um conhecimento, fé é uma certeza, é um tipo de conhecimento espiritual. Amém? Coloca aí Romanos 4, 18 a 21, rapidinho. Nós vamos agora pular para esperança. Fé é um conhecimento, amém, irmãos? Segura aí, põe no bolso. Conhecimento, fé. Vamos ver lá, esperança, 4, 18 a 21. 18 a 21. O qual em esperança creu contra o que rolo? Não é enrolado? Ora, em esperança creu contra. Eu usei a esperança contra ela. Ele está falando isso, professora? Ele está falando isso aí? Ó, com esse conhecimento de esperança, contra ela mesmo, eu estou vivendo, tanto que ele tomou os pais de muita nação, Abraão. O bicho era velho, ele tinha 100 anos. O útero dela estava seco. Ela, não, já tinha passado pela menopausa, não tem óvulo lá mais. Em esperança pelo que Deus falou, contra a realidade humana, ele creu. Um conhecimento que ele tem de fé, que Deus deu para ele. E não dá para qualquer um. Dá só para os filhos. E Abraão é filho de Deus. E Deus deu essa fé para ele, esse conhecimento. E Deus fala para ele, vou te dar um filho. Ele não falou enteado. Ele falou, filho vem da onde? Da mulher, do útero da mulher. E a mulher ela tinha 95 anos, com o útero seco. E ele creu. Amém, irmão? Você sabe dessa história. Então, esperança não é um positivismo. Ai, não é. Não é isso. Não é nada disso.
ela opera onde é difícil. Quando está ruim, caindo o mundo, está caindo um míssil lá no seu vizinho, pode cair na sua casa lá em Israel. É uma possibilidade. Você vai ficar vivo ou não? Quando o caos está, ela age. É no desespero praticamente. Você crê. Você tem fé. Você tem esse conhecimento que é possível funcionar. Então, a fé está relacionada com a esperança. Você tem um conhecimento baseado no que você tem fé? Baseado no que? Não, baseado no que você tem fé? O que vem? Você sabe que Deus te deu fé e você tem esperança que Ele vai te guardar. Baseado no que você tem essa fé? É quase isso. Confiança? Confiança? Quase isso. Baseado no que vem, que você sabe que Deus tem por você, que você tem. Fala alto, Jacaré. Amor. É um conhecimento. Eu não falei que a fé é um conhecimento? Conhecimento no que você pode se basear com o pé no chão? Eu tenho certeza, esperança, porque baseado no que? No amor. No amor. Estão entendendo, irmãos? Baseado no amor. Você merece, eu mereço, mas Ele me ama, te ama também. Seu carro está caindo no barranco, mano, dá para pensar uns 2 segundos. Você pensa no quê? Vou abrir a Bíblia para fazer um checklist igual avião. Ou está falhando o motor? Pô, mano, faz isso. Tem checklist. Você vai fazer isso? Não dá tempo. Baseado no amor de Deus, você tem fé que Ele pode fazer um milagre. E pôr os anjos lá te segurar ou não. Sim. Por isso que você está vivo, sabia disso? Porque eu já passei por várias dessas. Eu acredito que todo mundo aqui já passou. Sim. Possível é. Porque o amor é poderoso. Vem de Deus. Então, dá essa esperança para a gente. Romanos 5, rapidinho, de 3 a 5. Esse aqui é forte, ele vai provar no que nós estamos vendo. Romanos 5, 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. A dificuldade produz paciência, a paciência, esperança. Tribulação produz experiência em confiar em Deus, no amor dele. Isso te traz esperança. E quando acontecer de novo, você usa a mesma regra. X é igual, joga para lá, traz novos fora. 2. Você está entendendo? Você usa o conhecimento que você tem, que Deus te ama de novo. É um resumo do Novo Testamento. Qualquer circunstância que se passa, mano, amor de Deus, mano, sou humano, vai dar certo. E se não der, você está na eternidade com Ele, mano. Não é. E a esperança não traz confusão. Por quê? Porque porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações por quem? Pelo Espírito Santo. Quem que te dá o amor e a fé? Que é Deus. Se Deus, mano, te deu amor, e quem toma? Quem toma, mano? Quem deu é Ele. Que primo Deus tem que pode tomar o que Ele te deu? Ele não tem primo. Ele é Ele. Tá certo, irmão? Quem deu
o amor e a esperança para nós. O Espírito de Deus, ele tem essa autoridade e é esse desejo nele. Amém, irmãos? Então nós vimos que Deus produz esperança para mudar o nosso caráter, e essa esperança é derramada pelo amor do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? A fé apela para um conhecimento que nós vimos. É matemático o negócio, né? Amém, irmãos? A fé apela para um conhecimento, a esperança para uma vontade prática. A esperança, baseado nesse conhecimento do amor de Deus, você se foca. O mundo está acabando, irmão. Você fala, Jesus, o que eu faço? Eu posso perguntar mais bonito, sabe assim? Jesus, o que o senhor faria agora? Também, você se submeteu, né? Você se rende. Amém? Jesus, o que o senhor faria? Me dá uma luz, é a esperança da solução, baseado, porque você sabe. E aí, essa esperança é uma vontade prática, ela tem uma ação. Então é por aqui que eu vou, ele mandou, você vai na certeza. Amém, irmãos? Esperança não está solta no ar, você pode palpar, baseada no conhecimento desse amor que você pode ser visto pelo outro. E eu expliquei, como é que eu posso ser visto pelo outro? Como é que o outro sabe do meu amor? Pelas minhas ações. Ações de que sentido? Do que eu ofereço. Para o próximo. Pro próximo. O meu amor para o outro faz com que o outro perceba o amor. Qual a maior forma de evangelizar, então? Amar. Não falar. Falar é útil, ajuda, mas aí o que vai funcionar ali, mano, é o que ela sentiu. Você ama o Belo aqui? Dá uma bochecha dele. Você está entendendo, irmão? Você depende desse conhecimento, que é prático, que é palpável. Misericórdia. Eu estou correndo nervoso. Amém, irmãos? Agora, por fim, o amor. 1 João 4, 7 a 12. Isso é cumprido. Eu vou ler rapidinho. Então, o amor é a água, é o cimento que vai colar os dois. A fé e a esperança. 7 a 12, rapidinho. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor de Deus, porque o amor é de Deus. E qualquer um que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Estou falando isso. Desculpa, volta lá. Porque Deus É amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho para que víssemos esse amor. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, não foi daqui para lá, foi de lá para cá, mas em que Ele nos amou a nós e enviou Jesus Cristo. Amados, se alguém assim nos amou, também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. Depende do outro. Eu estou explicando aqui no casal. Depende do outro. Aquela igreja ama ou não. Eles vão ver. Você está brigando com o irmão e fofocando com a irmã. O que o vizinho está vendo? Desamor. Estão vendo? É o outro que vai julgar. Nisso conheceremos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E o Espírito é o que dá amor, que dá essa massa, esse cimento. A fé e a esperança viva vem do amor do Espírito Santo que Deus para nós. Agora, por último, nós vamos falar do profetão de amor, né? Vamos sair de Paulo e para quem? Joãozinho.
Joãozinho é o apóstolo do amor. Vamos para ele lá. 1 João 4, 7 a 12. Tem muita coisa. Vai lá, rapidinho. 1 João 4, 7. Esse foi o que a gente leu agora já. Ah, Esse foi o que a gente acabou de ler. desculpa. Tá atento, hein, mano? Parabéns. É que eu estou correndo aqui e eu fico perdido. Então, Deus muito bom. Então, nós vimos aqui que a fé apela para um conhecimento, a esperança para uma prática, e o amor é uma essência, é um cimento, é a água que cola isso daí. Amém, irmãos? 1 João 4,18. Amor, ainda nós estamos na terceira. O que é o contrário de amor? Ódio. Ódio? Não é? Não é. Indiferença. A Bíblia não é. No amor não há medo. Temor é outro, né? No amor não há. O contrário de. Para a Bíblia, o contrário de amor é medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a punição. Você tem medo, que é o contrário do amor para a Bíblia. Então você tem medo de Deus, e o que teme não é perfeito no amor. Quem ama Deus não tem medo dele, é filho. Então, João vai combater as heresias. Aquele povo ia lá fazer aquele ritual nojento de prostituição naquele templo da deusa falsa, diabólica, Afrodite, porque ele foi ensinado que se ele não fosse lá, ele ia ser punido. Ele tinha medo, ele ia. João está falando que não. Porque nós somos baseados na nossa relação com Deus em amor, que Ele nos dá pelo seu Espírito. Então, nós não devemos temer manipulação. Se você faltar 3 vezes na igreja, você vai para o inferno. Tem igreja que fala isso. Ou não tem? Lá não fala isso, né? Na Irmandade fala, né? Põe medo no povo. O amor não é baseado no medo. É baseado numa experiência viva com o Espírito Santo, irmãos. Estão entendendo o que eu estou falando? Não se deixa iludir, enganar. Não se seja manipulável numa religiosidade imposta. Você tem que fazer isso, não rapa a perna da perna. Não. Tinha ou não tinha? Deve ter até hoje. Deve ter até hoje. Deve ter até hoje. Regra, dominação, legalismo, religiosidade. O amor não é baseado nisso. Crê num Deus cruel, punidor, ruim. Deus ruim, que pune mesmo. Pisa na bola para ver. Não faz o que eu estou mandando. Punidor. O amor expulsa o medo. E o amor é fonte de fé e esperança. Esse cimento. O amor tem a primazia eterna. Ele é a primazia. Amém? Finalmente, vamos voltar em 1 Coríntios. Permaneça, pois, a fé, a esperança e o amor. Porém, vírgula, porém, o maior desses, o resumo da Bíblia, qual é, irmãos? Qual o resumo do Novo Testamento? Permaneça a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Você tem o primeiro micro
Qual o primeiro micro-resumo? Fé e o primácio o valor do X, mano. O valor do X. Quanto que vale o X? Amor. Esse é o resumo do Novo Testamento. A matemática corre atrás do valor do X, né? Lá em Portugal já acharam. Aqui estamos tentando, não achamos ainda. Mas a Bíblia já mostrou o valor da incógnita maior. Qual que é a incógnita maior? O amor. Perceber o amor como uma coisa ganhada, sem merecimento, por Jesus Cristo e o seu Espírito Santo em nossa vida. Isso que é da hora, mano, que ninguém entende. Deus dá para os seus filhos, irmãos. Glória a Deus. Estão entendendo? Qual que é o resumo da ópera? Qual que é o valor de X? É a mesma coisa. É falar isso, é o resumo. É o amor. Amém, irmãos? Amém. Então, isso é muito importante. E o amor, então, é o maior. Porque Deus não é esperança. Eu não sei criança. Ixi, desculpa, quebrou. Deus não é esperança. Deus não é fé. Deus é amor. Eu sou da vida, mano. Irmão, você não precisa ter a Bíblia no bolso, não precisa ter nada. Ama tua mãe, mano, ama seu filho, ama tua mulher. Tu vai dar tudo certo, você vai para o céu sem saber por quê. Porque você praticou a essência. Deus é amor. Você é mano com Ele, carne e unha, porque você é amor. E dá para amar. E as pessoas percebem esse amor em nós. Quando você engole a tua vaidade, o teu orgulho, e expressa o amor que Deus deu. Se Ele me deu, Ele me ama, eu não merecia, o meu amigo, meu inimigo também não merece. Como é que se lasca? Eu vou amar do mesmo jeito. Deus faz a obra. Essa convicção, isso vem de Deus. Não é burrice, é prática de vida. Você vai passar por otário, mas você vai para o céu. Que se lasque o que os outros pensam. Glória a Deus. Você está entendendo? E daí a minha reputação? Eu tô com o chefe, mano. Tô lá, mano. Tô junto. Isso que é importante. É isso que vale. O dia que você morrer, que você não sabe qual é, o importante é você amar a Deus, porque Ele vai te recolher por amor. Aqueles que odeiam a Deus, Ele não vai recolher. Vai ficar 1 a 1. Você ama, Ele ama. Não, Ele ama, você ama. Ele ama, você não ama. 1 a 0, está fora. Perdeu, mané. Qual a sua dor? Qual a sua dor? A solução é sintonizar a vida nessas 3 virtudes: fé, esperança e amor. Ter fé que Deus te ama profundamente, te dá direção, é uma esperança que você tem, qual é, por aqui, por ali, e vai nesse amor que Ele te deu pelo Espírito Santo. Viva, obedeça, se renda ao Espírito de Deus, e aí você vai manifestar essa alegria de vida. Amém, irmãos? Eu não falei nada demais aqui, eu só li, mas eu falei com empolgação, porque eu amo a Jesus. Amém. Amém? Eu quero que você ame Ele também sempre, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tão simples e complexo assim. Aleluia. Antes do louvor aqui, deixa eu trazer um recadinho bastante rápido. Domingo que vem, se eu não me engano, é dia 22, nós teremos aqui o nosso culto normal na igreja. E à tarde nós teremos na minha casa uma célula com os jovens aqui da igreja. Então eles já estão sendo contatados, estão sendo convidados. Vai ser um bom momento para a gente estar junto, de oração, de louvor, de conversação.
confraternização, de mesa. Então, vocês são os jovens que estão lá em casa, aqueles que não estão sendo convocados, estejam em oração, porque nós queremos também no movimento da juventude aqui da igreja, num tratar do Senhor, deste amor florescendo, e que nós tenhamos aqui um exército do amor do Senhor na nossa comunidade. E aí no dia 28, que é um sábado, nós teremos aqui o culto na garagem, teremos algumas igrejas que estarão conosco aqui nesse dia, então também estejam orando por esse trabalho. Jovens, então, dia 22 e dia 28, compromisso todos os dias pares, para garantir a presença da minha amiga, que está de plantão nos dias ímpares. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Que o amor de Deus, este amor que nós aprendemos hoje, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a presença gloriosa daquele que nos capacita, nos impulsiona, o próprio Deus, o Espírito Santo, esteja com cada um de vocês, os impulsionando a agir de forma intencional em amor, porque é isso que nos aproxima e nos faz parecido com Jesus. Uma boa semana a todos, no nome santo do Senhor. Amém.